Bem, já atingimos aqui o módulo 4 do tutorial de demonstração do CIAPA. Esse módulo vai trabalhar o controle de avaliação através de instrumentos afetos às funcionalidades do coordenador da EC. Nós abrimos aqui a plataforma Snelles com o login e senha de um coordenador, Marcos, coordenador da equipe 97. Vamos acessar aqui o menu, procurando a seção de sistemas, acompanhamento pedagógico, que é o CIAPA, e aqui então está aberto a página principal do CIAPA. Em controle de avaliações eu tenho as funcionalidades que o coordenador poderá fazer uso. Observe que entre elas também tem a funcionalidade de avaliar núcleos, como se fosse um avaliador comum. Mas aqui ele pode designar avaliador, ter vários relatórios de acompanhamento e ainda o relatório consolidado. Vamos começar então com a opção de designar avaliador. Clicando no item de menu, eu vou abrir aqui uma relação de atribuições já feitas, né? Ou ainda núcleos que estão aguardando avaliadores. Para proceder à atribuição ou designação de avaliador, o processo exige que primeiro eu marque o atribuir para um núcleo que vai receber o avaliador. Na sequência eu venho aqui nesse campo de escolha e escolho um avaliador da equipe que possa efetivar essa avaliação. Mas para que a designação ocorra de fato, eu devo clicar aqui no botão gravar desígnio, né? Observem que a lista de desígnios foi reduzida e a atribuição então foi feita. Para conferir as designações, eu tenho aqui a opção de menu do avaliador designado. Clicando, eu tenho uma lista completa de designações, né, para cada PPN de cada núcleo, quem é o avaliador designado. Esse relatório é muito importante para o gerenciamento de encargos da EC, né? Os coordenadores sabem quem está avaliando onde, qual núcleo, qual PPN está sendo avaliado. Essa lista de designações se atualiza de acordo com a dinâmica da EC, né? Na distribuição e redistribuição das avaliações dos PPNs. Essa lista ela é agrupada por avaliador, veja aqui, ó, Dirceu, está agrupada por avaliador e depois ela é classificada de acordo com esse código de núcleo aqui. Ou seja, para o mesmo avaliador existe um ordenamento pelo código do núcleo. Feita uma designação, será que ela é definitiva? Não. É possível fazer a troca de avaliador. Existe esse ícone aqui, né, uma flechinha verde. Se eu clicar troca de coordenador, abre-se essa janela e eu vou escolher qual é o avaliador que irá substituir aquele. Vamos colocar o Marcos avaliador. Da mesma forma que as opções anteriores, essa nova designação somente se efetiva quando eu gravar o desígnio. Veja que aqui tem ainda a possibilidade de voltar o desígnio. Se eu gravar e me arrepender, por exemplo, eu posso voltar com o avaliador designado. Mas vamos efetivar a troca aqui. Gravando, olha, vem a mensagem que foi alterado com sucesso. Eu volto lá no avaliador designado e confiro quem foi designado para o núcleo e assim por diante. Nessa perspectiva de fazer trocas de avaliador, é importante ressaltar que mesmo que haja troca de um avaliador,
as avaliações já registradas no CIAPA são preservadas, ou seja, trocou o avaliador, mas a avaliação já tinha sido feita, ela é preservada para aquele PPN. Vamos ver então mais uma opção de menu, avaliador versus núcleos. Bem, isso aqui também é um relatório de interesse para a gestão da equipe, né? É um relatório quantitativo, é o número de PPNs atribuídos a cada membro da equipe como avaliador. E aqui o coordenador de equipe pode fazer um balanceamento da distribuição de PPNs para os seus avaliadores, fazendo a troca, a substituição, a redistribuição para haver um equilíbrio nesse processo de avaliação. Uma outra opção de menu é o acompanhamento das avaliações. Clicando aqui, nós temos um novo relatório. Esse relatório aqui, ele define a situação de cada um dos PPNs. Olha, por exemplo, esse primeiro aqui eu tenho um PPN que está ativo, né? Ele está em rascunho e está com o avaliador tentando concluir esse processo de avaliação. Para cada um deles há um breve histórico dos acontecimentos, né, do processo de avaliação. E isso é feito tanto para PPNs como para avios, né? Tá vendo aqui? Nós temos aqui um avio que foi para o CEGAPA e aqui um outro ciclo de avio, um avio da terceira geração já, né? O sistema vai se atualizando dinamicamente com o processo de avaliações, mas também com o aperfeiçoamento da tecnologia desses sistemas. Por fim, mas não menos importante, o coordenador de equipe também tem uma opção de menu que é cadastrar o relatório consolidado, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre esse relatório consolidado. Primeiramente, cabe destacar que o relatório consolidado destina-se ao fechamento de um ciclo de visitas realizadas pelas equipes de colaboração aos núcleos dos convênios do PST. Então, para cadastrar um novo relatório consolidado, um RC, né, é muito simples, basta selecionar qual é o convênio e clicar o botão cadastrar. Vejam que aqui já há uma distinção entre a terceira geração do RC, a segunda geração para o CIAPA, então é importante também perceber. A diferença vai ser na estrutura do relatório consolidado, né? Por exemplo, a terceira geração, nós vamos ter uma quantidade de formulários reduzida em relação à segunda geração. Não significa uma perda de qualidade, mas significa uma otimização desse processo em torno do RC. Mas o que contém um RC? Vamos ver aqui então um RC de terceira geração. Eu venho aqui no ícone ver detalhes, vamos ver o RC para esse convênio aqui. Sempre um convênio fictício, né, do Marcos Avaliador. Vamos ver aqui. Está aqui então uma visão, é um roteiro de visitas, né, o RC. Ele completa aquele ciclo de avaliações, então é o consolidado que o avaliador vai poder editar, inclusive. No caso da terceira geração, são 13 formulários, né? Você pode navegar entre os formulários ou avançar linearmente, voltar a avançar, né? Veja que aqui sempre os formulários estão no modo de visualização. Quando é necessário a intervenção do avaliador, há o botão de editar formulário. No caso desse formulário, se eu for editar, eu clico no botão editar formulário e abre-se aqui a possibilidade do avaliador intervir nesse processo. No caso aqui, o coordenador de equipe, né? Aqui foi usada uma cor em vermelho que é exatamente para chamar a atenção
das orientações aqui. Por exemplo, as avios marcadas serão desvinculadas e retornadas automaticamente para rascunho. Então, veja só, eu tenho aqui algumas avios marcadas, outras não. Aquelas que eu marcar vão para rascunho, né? Então, vou marcar essas 3 aqui. Para efetivar essa ação, né, eu vou gravar o processo e segue-se aí o formulário normal, né? O relatório consolidado, então, tem diversos formulários, né? Está aqui o formulário 2, que trabalha informações gerais do convênio, formulário 3, que tem essa grade aqui, né, do status de funcionamento local, um quadro informativo. Formulário 4, vamos passar rapidamente aí pelos formulários, identificação e divulgação do programa, e vai por aí. São 13 o total de formulários. Vamos pegar o último aqui para ver como que se efetiva o fechamento, né? Nós já vimos algo semelhante em outros formulários. Aqui tem a possibilidade da ação de gravar rascunho ou liberar para o SEGAPA, mas o fechamento feito aqui pelo avaliador exige editar formulários. Então, vamos clicar em editar formulários para ver quais os campos que são necessários preencher. É um campo aqui de considerações, né, de recomendações. Existe uma orientação aqui de descrever recomendações pedagógicas, etc., né? Leia com calma tudo isso aqui, usa o espaço aqui para preencher e anota o nome do responsável pela validação. Qualquer que seja a alteração feita nesses campos, o botão de gravar deve ser usado para se efetivar o fechamento. Fez o fechamento, aqui você escolhe manter em rascunho ou liberar para o SEGAPA. Escolhida a opção ação de gravar rascunho ou ação de liberar para o SEGAPA, isso se efetiva com o finalizar, né? Finalizou, concluiu e aqui então foi liberado para o SEGAPA. Ok, nós estamos encerrando esse módulo, né? Nós esgotamos os menus aqui, né? Ao encerrar esse módulo, nós encerramos também as demonstrações das operações fundamentais com o sistema SIAPA. Ficam aqui as expectativas de que a prática realizada junto à dinâmica do PST possa consolidar o seu uso mais efetivo. Então, fica aí o convite para vocês fazerem contato conosco em situações de dúvida, esclarecimentos, etc., usando o sistema Helpdesk, ok? Então, até breve.